É isso aí, pessoal. Mais um podcast A Vida é um Caos. Meu nome é Peterson, então vamos lá. E você sabe que a minha vida é um caos, a sua vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos. E pensa numa coisa caótica que é a alimentação das crianças. Minha convidada já tá rindo aqui. O pessoal não aguenta a minha apresentação, entendeu? O pessoal já começa a rir antes. Mas é isso aí, pessoal. A vida é um caos e... Como vocês sabem, a alimentação das crianças é uma coisa bem complicada. E para dominar um pouco esse caos que é a alimentação da criançada, eu trouxe aqui minha grande amiga Ariane Bongosto, que é a minha amiga de faculdade. Ariane, fala um pouquinho aí da sua trajetória dentro da nutrição, fala do seu currículo e mete bronca aí. Vamos lá. Vamos lá. Hoje vai, né, Peterson? Hoje vai. Não, né? Hoje vai. A gente tá aqui, tá tudo certo. E... É isso aí, gente. Eu sou a Ariane Bongosto, trabalho com nutrição infantil. Também, né? Também. Também há bastante tempo. Então, eu tenho uma experiência aí com as crianças, com as mães das crianças, com as famílias também, né? É um caminho que ele é gostoso. É um caminho gostoso porque eu gosto de fazer e eu gosto de ver o resultado. Então, isso para mim acaba me nutrindo, uma coisa leva a outra, vai se expandindo, né? E eu vejo que a natureza do meu trabalho também vai crescendo em cima disso. Então é isso, estamos aí no caminho, na experiência e pra mim é isso que vale. E assim, Ari, chama de Ari, né? O pessoal me chama de Pet, eu vou chamar a Ariane de Ari, né? Que eu já tenho, são muitos anos aí, a gente conheceu já, sei lá... Na faculdade, né? Foi em 2011, foi 2011? Você troca... É 2011. Ó, eu me formei em 2016. Tá, eu também formei... Não, então... Aconteceu o seguinte, então, eu formei um pouco antes de você, eu formei em 2015. Eu formei meio de 2015. Até porque você não ia para as aulas, né? Eu não ia para aula? Claro que eu não ia. CR mais alto da... Fala sério. Eu não lembro. Como assim? Eu não lembro, pô. Era nerd? Não, né? Eu era o mais... mais estudioso. Era o mais nerd da turma, pô. Eu formei com CR 8 em nutrição, né? Que eu não... Assim, arrebentou. Foi, acho que era CR 8.4. Na nutrição e em educação física foi 9.1. Nossa. Era puxado. E é isso aí. Aí depois, como é que você foi para essa coisa da nutrição infantil aí? Porque assim, eu particularmente, Ariane, eu não entendo absolutamente porcaria nenhuma de nutrição infantil, né? Eu não atendo esse público, tanto que eu sou... Você manda para mim, Eu mando uma galera para você, né? Eu indico bastante gente nesse caso. E como é que se enveredou aí no caminho da nutrição infantil? Então, quando eu comecei, eu não tinha ideia que eu iria por esse caminho. Assim, eu fui pro consultório. Eu queria clínica, eu queria atender, eu queria conversar com as pessoas, eu queria compartilhar conhecimento. E quando eu comecei a atrair, né, de certa forma, as mães, as crianças, até porque eu comecei junto com uma outra médica, que era uma endocrinopediatra. Então, a gente fez uma parceria muito rápido e aí acabou rolando também um clima legal entre a gente e ela me passava muitos pacientes dela e a gente começou a crescer nesse trabalho. Então, foi um processo natural para mim, foi uma coisa que foi acontecendo, eu fui gostando de fazer. Eu sempre pensei na nutrição, né? Na ciência da nutrição, nos nutrientes, como que os nutrientes agem dentro do nosso corpo e levei isso para o universo infantil, que eu acho que, na verdade, as pessoas sentem falta. As pessoas não têm tanto acesso à informação para a nutrição para as crianças. Então, eu quis também proporcionar às crianças uma possibilidade de se alimentar bem na infância. Eu fico imaginando comigo, né? Se eu tivesse começado antes, como ia ser bom pra mim. E eu comecei tarde, hein? Me alimentar bem. Alimentar bem? Bem tarde. Eu comecei a comer bem, depois comecei a treinar, tu acredita? Com 15 anos, sei lá. Então, hoje eu vejo que as crianças podem, gente. Esse negócio de chegar no restaurante, cardápio infantil, batata frita, bife, batata frita, arroz, feijão. Só. Eu acho mó errado essa parada. Aí você tem lá 20 tipos de saladas, né? Uma variedade incrível de alimentos. E as crianças não. O cardápio infantil é esse. Você condiciona a coisa, entendeu? Exatamente. Ari, eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu falo pra você, a vida é um caos. E eu esqueci... Olha o que eu acabei de fazer aqui. Eu esqueci simplesmente de pegar a fonte do computador aqui. Que é isso, gente? Não, tem que botar a fonte aqui, senão daqui a pouco o computador desliga e a gente para no meio da transmissão aqui. Pessoal, vou ali rapidinho pegar aí. Ó, então... Já tá cortado pra você aí, ó. Vai falando aí. Não, mas tô aparecendo? Não, você tá aparecendo aí. É mentira, né, gente?
Isso é mentira dele, né? Não, é verdade. Não, é mentira. Eu sei que isso daí é só pra me deixar mais nervosa, né? Porque eu já falei pra ele que eu tô com problema no coração. E meu coração pode parar, isso é verdade. Isso não é pilha. Isso não é pilha, isso é verdade. Você tem problema no coração mesmo? Eu tô com problema, de tanto problema que tem minha vida. A vida é um caos. Olha só. A vida é tão caótica. É isso. Mas que eu não aguento mais, gente. Não é possível. Aqui, já tô aqui, ó. Já foi. Já, pronto. Ó, fez um barulhinho agora aqui, ó. Eita! Voltou. Voltamos aqui, ó. Que isso. É que foram fortes emoções. Semana passada, o que aconteceu, né, pessoal? Semana passada que a gente fez, né? Quinta-feira. Não? Foi? Foi quinta, acho que foi quinta. Semana... Não. Semana retrasada, isso, né? Semana retrasada. Semana passada eu tava viajando. O que aconteceu, né? A gente começou com o episódio aqui, 10 minutos de episódio, bum, acabou a luz daqui do condomínio e a gente não conseguiu fazer. Mas hoje a gente vai quebrar tudo aqui, não tem parada não, que agora já... Já foi. Já foi, não tem mais nada pra acontecer, energia tá restaurada aqui do PC. Ai, gente. O pessoal deve estar aqui, ó. Vamos lá. Tem que ter muita emoção, senão não sou eu. Não é você, né? É. Não, mas então, a vida é um caos, Aria. Fica tranquila. Tô me acostumando com essa ideia. Então é isso. Mas assim, tem sempre um treinador que me segue lá, que acompanha as lives, acompanha também, às vezes, o podcast. E aí ele sempre fala, né? Pet, a vida é um caos mesmo, não sei o que. Eu falei, cara, é libertador você saber dessa parada. Isso é verdade, Você levar isso pra tua vida, eu levo isso pro coração mesmo, sério. E realmente é extremamente libertador quando você entende que, cara, vida é sem roteiro. A gente tenta fazer uma coisa muito programadinha, tudo bonitinho, mas acaba não enveredando pra esse lado. Mas vamos lá. Esse assunto é bem interessante, né, Ariane? Que você falou sobre essa questão do cardápio infantil. Eu tive essa sacação também, né? Mas qual o sentido de ter um cardápio infantil, né? Por que a criança tem que comer bife com batata frita e o resto dos adultos comer um prato diferente, né? Por que você fala um pouco mais sobre isso aí, Guilherme? O que acontece? Comida de criança, a partir de 1 ano de idade, a comida da criança é a comida da família. A gente adequa a quantidade, né? De repente, uma forma de preparo diferente para ficar mais atrativa ao paladar infantil. Mas a comida é a mesma, gente. O tipo de alimento é o mesmo. Eu lembro quando eu atendia as pessoas... ainda atendo, né? Mas eu lembro quando eu atendia aqui na Barra, que as pessoas me perguntavam assim, quiabo. Mas criança come quiabo? Sabe? Uma coisa assim, como se aquilo fosse uma comida de adulto. Eu falava, gente, mas eu não tô entendendo. Criança come tudo. Ela pode ter acesso a tudo. Quem limita é a gente. E aí, quando a criança saía para comer, era aquele momento que a criança só comia fritura, só comia bife com batata frita. E ela podia ir no buffet, ou pedir, ou olhar no cardápio, escolher para ganhar autonomia e para ganhar liberdade na infância. Escolher a própria comida. Senão é tudo pautado por pai e por mãe. A criança nem sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, e ela perde a oportunidade de experimentar. Que é o que eu sempre falo. Experimenta. Você não precisa gostar, mas experimenta. Tenha a experiência para você poder saber. A criança sabe. E ela tá num processo total de formação de paladar, né? De formação. Os sentidos ajudam muito na hora de comer. Ela vai formando dentro do corpo dela tudo o que ela tá vivendo. E a experiência com a alimentação é uma experiência para poder também fazer com que ela ganhe maturidade. Então, para mim, tá tudo conectado. E foi aí que eu bati nessa tecla. Eu falei, não, eu vou lutar por isso, para as crianças terem acesso a isso. Eu quero isso. Foi por isso que eu me envolvi muito com o trabalho, né? Por isso que o trabalho acabou fazendo muito sentido para mim também. E essa ideia do livro, né, veio... Foi logo depois da faculdade? Foi antes da faculdade? Como é que surgiu essa ideia de fazer o livro, né? Não, Porque o livro tá aí atrás, né? O livro tá aí atrás. O pega beabá. Pega o livro aí, ó. Tá aí atrás, beabá. É isso aí mesmo, pô. É lógico, não, eu sei. Tô pegando aqui pra não cair, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Já mostra. Aqui, gente, ó. Isso, beabá da alimentação do seu filho. Beabá da alimentação do seu filho foi depois, eu já tinha uma trajetória, e o livro, ele é muito prático. Ele traz casos clínicos. É que esse livro é pros pais, né? É pros pais, não é pra criança ler. Mas ele traz muito da minha clínica, ele traz muitos conceitos dentro da nutrição infantil, coisas que as pessoas podem encontrar no caminho, e ele vai de 6 meses até a adolescência. Então, ele abarca aí um período grande da vida dessa criança, da relação que ela tem com a comida, né? Eu falo muito da relação com a comida. E eu peguei o que eu tinha vivido, sentei. Em 2 meses, eu escrevi esse livro.
Que isso, cara? Foi. Sério? Foi uma catarse. Eu falei, Não, não, totalmente. quero escrever um livro, fui lá atrás, escrevi o livro. E pra mim, assim, aí quando eu lancei, me deu visibilidade, me deu oportunidades, né, de fazer palestras, por exemplo, de entrar em contato com as pessoas me procuravam por causa do livro, e acabou que o meu trabalho cresceu e as pessoas se interessaram, né, e com certeza isso me ajudou muito, né, o livro foi um marco na minha trajetória com a nutrição infantil, né, e eu amo escrever, eu sou jornalista, né, você sabe. Não, eu lembro que você... Mas você chegou a completar a faculdade? Sim, eu fiz jornalismo inteira, faculdade inteira. Depois eu fiz uma especialização em comunicação e linguagem. E depois eu fui para nutrição. Eu lembro que na faculdade você apresentava, na hora de apresentar trabalho, você apresentava bem pra caramba. A gente todo sem graça lá. Isso é porque eu gosto um pouquinho, né? Do palco. Eu gosto, né? Você gosta, eu tô no palco, eu gosto. Na verdade, a minha facilidade com a comunicação, ela vem pela minha natureza. Mas a faculdade me ajudou a aprimorar também. Porque a gente treina muito, né, no jornalismo. Então a gente treina muito a comunicação, né? Falar com o público, falar com a câmera. E, obviamente, eu juntei as duas coisas. E a escrita também, porque eu gosto muito de escrever e também treinei muito com jornalismo. Depois eu peguei o tema que eu gostava e escrevi sobre isso. Então, pra mim, é o casamento das duas coisas, assim, materializado nesse livro. Ah, fantástico, porque assim, essa semana mesmo uma cliente falou assim, Pet, mas caraca, você falando e parece uma coisa super natural, pô, tu leva mó jeito. Eu falei, cara, não leva mó jeito não, é porque eu sou muito maluco, muito doido e tenho um quê eu tenho um quê de obsessivo, né? Totalmente obsessivo, e aí... Não, totalmente obsessivo, eu sei. E aí, nesse caso, cara, realmente é treino, no meu caso foi treino. Prática, né? É prática. Se você pegar, por exemplo, quem está assistindo aqui e depois quem está assistindo aqui o episódio, se você quiser, olhe lá o primeiro... Assista o primeiro episódio, você vai ver que está bem diferente as câmeras, a linguagem, está tudo diferente, né? Mas porque realmente é a questão da prática, a gente está ali fazendo todo dia. E com certeza, lá, todo mundo apresentava, pô, esquisitão lá, fazendo a apresentação e... Só para ter ideia, para gravar meu primeiro vídeo, Ari, eu demorei 5 horas pra gravar. 5 horas? Sério. Normal. Não, demorei 5 horas pra gravar um vídeo de 1 minuto e pouco. Gente, muito bom. Muito bom. Não, até hoje eu tenho assim, eu tenho um problema com, igual eu te falei do filtro, né? Te contei do filtro, né? O filtro do Instagram simplesmente some, de vez em quando ele desaparece. Eu fico desesperada. O que eu vou fazer? Eu tenho um problema com a imagem. Eu tenho que trabalhar muito a autoimagem, mas eu já trabalho há muito tempo também, sabe? O conteúdo pra mim é uma coisa mais fácil, ele flui mais naturalmente do que a minha imagem, assim, ficar, né, trabalhando a minha imagem. Só que é um casamento, né, das duas coisas. O vídeo é isso, né? A nossa imagem é uma linguagem, né? Então, eu acho que esse trabalho todo de fazer vídeo, de gravar todo dia, de praticar mesmo, é isso que, na verdade, é o que faz as pessoas deslancharem, né? Só que não é E na alimentação também é assim, pô. né? Total. E como é que é essa coisa da alimentação com a criança, né? Porque assim, já entrando no assunto, eu não tenho noção de como é uma dieta, né? Não é uma dieta, né? Mas eu não tenho noção de como é que é uma consulta com uma criança. Como é que é a estrutura, assim, Ari, de uma estrutura de uma consulta de nutrição infantil? É a mesma coisa, tá? Na É verdade, igual, é é igual. igual. É igual. Tá. Até porque vem a criança vem sozinha, né? Vem a mãe, vem o pai da criança. O que muda, pra mim, assim, a principal mudança na hora de elaborar planejamento alimentar é o seguinte: para adulto, a gente lança mão de umas estratégias. Vai fazer uma low carb, vai fazer um jejum intermitente, né? Para criança, eu tenho que incluir sempre todos os grupos alimentares, mesmo que se o objetivo for uma perda de peso. Eu não posso restringir nada, porque a criança ela tá em formação. Então, eu não posso tirar nutriente dela. E aí, nesse caso, por exemplo, não faz restrição calórica em criança que está com sobrepeso e obesidade? Não, né? Não, a gente faz mais uma prática de reequilíbrio, reeducação alimentar, porque geralmente a criança que está com sobrepeso, ela está comendo além do que ela deve comer. Eu só vou tirar o que ela não tá... Entendi agora, entendi. Entendeu? Eu vou pro equilíbrio. Eu não vou restringir, eu vou tirar o excesso. Porque o excesso já existe, senão ela não estava com sobrepeso. O sobrepeso dela me mostra que ela está comendo além do que ela deveria. E não precisa. E aí, ou seja, você só de reequilibrar, ou seja, colocar aquela... botar sem fazer restrição, Sim. só de colocar o que ela precisa, Sim. o negócio já
Pelo próprio crescimento, né? Ela já vai crescer ali, Sim, já e não vai precisar fazer dieta pra secar, por exemplo. exato. E a criança, É que ela tem pais que querem isso, né? tem. E as pessoas querem resultados rápidos e resultados milagrosos. Isso que é o complicado. Pô, mas é extremamente complicado para uma criança fazer lá uma restrição, né? Muito complicado. E podem. E você acha que assim, essa restrição logo no início pode gerar problemas futuros, assim, em Eu relação à acho. compulsão, distúrbio de imagem, alguma coisa assim, não? Eu acho que, assim, é, a criança, geralmente, eu gosto muito de trabalhar com a qualidade da alimentação. E a criança, geralmente, está muito pobre, né? Não está nutrida. Ela está comendo, está matando a fome para comer, mas não está nutrida. Quando ela passa a ingerir nutrientes de qualidade, o que é isso? Diversidade na alimentação. Incrementar o grupo das frutas, dos vegetais, que geralmente são grupos que as crianças não comem muito, né? Não gostam muito. Quando eu dou essa qualidade, quando eu dou nutrientes para a criança, o corpo dela naturalmente responde. E o corpo dela vai emagrecer e vai ganhar todos os benefícios de uma alimentação de qualidade sem eu precisar cortar, sem eu precisar restringir, sem eu precisar ser radical. E eu trabalho com comportamento alimentar infantil. Então, eu estou sempre de olho no que eu proponho à criança e na forma como ela internaliza aquilo. Por quê? Porque ela está formando um comportamento. E ela pode, sim, a partir de uma restrição, por exemplo, ficar neurótica com isso e, chegar na adolescência, desenvolver um distúrbio alimentar, que começou lá atrás, que a raiz, na verdade, é lá atrás. Então, por isso que eu gosto de dar prazer. A alimentação infantil, para mim, é alimentação com prazer. Eu invisto nisso. E a relação com a comida tem que ser uma relação saudável. Essa relação que ela cria, ela vai levar como legado depois. Ela vai criar aquilo, vai aprender a fazer aquilo, aprender a se alimentar, vai gostar daquele tipo de alimentação e vai levar como um legado para a vida dela. Então, eu invisto nisso, porque é nisso que eu acredito. Não, então você faz uma mistura de nutrição tradicional com nutrição comportamental, só que voltada para a criança. Pô, é muito maneiro essa parada. Sim. Porque eu acho, pela minha experiência, é isso que funciona com as crianças, entendeu? Não adianta eu fazer uma dieta, cortar um monte de coisa, né? A criança vai, de repente, perder peso e vai depois ganhar de novo. Então, ela vai ficar naquele vai e volta. E para mim isso não é interessante. O que eu quero é fazer com que ela aprenda a se alimentar, porque aí ela começa a comer de forma saudável, né, que funcione para ela, e ela continua, ela tem continuidade naquilo. Ela não fica no eterno engorda e emagrece, entendeu? Isso que eu acho que complica um pouco. Porque ela se frustra, né? A criança não é igual a gente. A criança, ela não tem essa consciência totalmente formada ainda, né? Então ela tem que ver sentido naquilo que ela tá fazendo, tem que ver prazer, né? É diferente, ela não se obriga a fazer aquilo, ela tem que fazer aquilo naturalmente, né? Então, por isso que eu trabalho também essa parte do comportamento alimentar voltado para a criança. Porque... Não, mas a gente tá falando assim, tu falou assim, não, eu coloco ela pra comer mais fruta, eu coloco ela pra comer mais vegetais. Como é que você faz isso? Porque assim... Porque o maior problema... Técnicas de convencimento. Isso, o maior problema, na verdade, é como é que você vai fazer a criança comerem? Porque, normalmente, qual é o problema dos pais, né? O filho come mal pra caramba, não quer comer. E aí, como é que você muda esse comportamento? O que você faz de abordagem para incentivar essa criança a, de repente, experimentar? Porque tem essa coisa a criança tem dificuldade para experimentar novos sabores. Como é que funciona isso ali? Porque eu te falei, eu tô hoje aqui como super leigão. Não é um nutricionista pet, é o super leigão que não entende absolutamente nada de nutrição infantil. Pet, eu vou te falar um negócio. Isso não tem regra. Não tem receita de bolo. Não adianta você chegar e falar, olha, se você fizer assim, a criança vai comer. Depende da personalidade da criança. Depende de quem está incentivando a criança. Na verdade, a gente tem algumas técnicas comportamentais. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma aqui, tá? Show, vamos isso. Excelente, dê exemplos. Se você coloca no prato um alimento que ela não gosta, em grande quantidade, ela paralisa antes de comer. Porque ela acha, no inconsciente dela, que ela vai ter que dar conta de comer aquilo tudo que está no prato. Mas se você coloca o mesmo alimento numa quantidade menor, de repente ela aceita comer. E aí ela já provou o alimento. Porque ela não faz uma relação que ela vai ter que comer uma grande quantidade daquilo. Por mais que você fale pra ela, não precisa comer tudo. Só provar. Mas a imagem, né, o visual dela tá o prato cheio daquilo. Ela cheio de brócolis. Isso. Aí ela fala assim, não quero. Mas na verdade, se for um pouquinho de brócolis só pra ela provar, ela vai em frente. Então são coisas assim, sutis,
né? Mais relacionadas ao psicológico também, mas que funcionam com as crianças. Mas o que eu acho que faz muito sentido é ela se sentir segura para aquilo, para dar aquele passo. E aí entra um trabalho de um olhar sensível dos pais, de quem está alimentando, ou do profissional que está cuidando dela. O diálogo com a criança é uma coisa que funciona. E a maioria das pessoas não tem muita paciência, né? Não querem muito exercitar a prática do diálogo na hora de comer. Trazer a criança para aquele momento, né? Botar, a gente fala, né? Ligar a televisão, ficar no celular na hora de comer, não faz isso, porque isso distrai a criança. Então, ela deixa de usar os sentidos ali na hora de comer e automaticamente, às vezes, não come tudo, ou às vezes come mais do que deveria, porque ela não está prestando atenção no alimento. Né? Tem até o Mindful Eating, né? Que é uma técnica para crianças. Não, essa eu não sabia. Conhece, não? Não, Mindfulness eu conheço, mas eu não sabia que tinha para criança. Tem. Mindful Eating para criança é exatamente isso. É você usar todos os seus sentidos na hora de comer e fazer uma meditação mesmo. Ou seja, prestar atenção na cor, né? No visual, na estética do prato, no sabor, no cheiro. E com isso você está também estimulando o seu próprio organismo, no caso a criança, né? O cérebro e o corpo dela estão ganhando estímulos para poder comer melhor. E quando ela está no celular, obviamente ela não consegue fazer, né? Então, por isso. Eu vejo muito isso, né? Essa coisa de tirar completamente a atenção da criança. Tem a televisão tá ligada, tem o celular que tá do lado. Ou então tá assim, tá aqui no YouTube e dando comida pra criança, assim, né? Eu acho que com certeza atrapalha o lance todo, né? E tem uma coisa também que as pessoas querem... eu não sei bem por que isso acontece, mas assim, a mãe acha que a criança tem que comer uma quantidade X. E, na verdade, a criança não precisa comer aquela quantidade X. Mas tem que comer tudo que tá no prato. Já ouviu falar nisso? Já. É a frase que tá no inconsciente coletivo. E as pessoas falam, tem que comer tudo que tá no prato. Eu acho isso, assim, não fazendo a apologia a desperdício, tá, gente? Não é isso. Mas eu acho isso uma maldade. Porque como é que você vai saber quanto que a criança tem que comer exatamente? Você sabe quanto você tem que comer. Mas, assim, você vai aproximando, você vai testando até chegar numa quantidade adequada. Mas você ficar com isso fixado na cabeça não é uma ideia que eu gosto. Entendeu? É porque eu vejo assim, pô, eu tenho sei lá, eu tenho quase 1,90 m, quase 100, sei lá, 90 e tantos quilos ali. E aí eu vejo meu prato e eu vejo, às vezes, alguns pais colocando prato pra criança. Cara, é quase a mesma quantidade que eu como, pô. Não faz sentido isso. Não faz. Não faz sentido. Não faz. E às vezes é uma quantidade até... O equilíbrio do prato, né? Às vezes é uma quantidade imensa de macarrão, uma quantidade imensa de arroz branco, assim. E aí você fala, não, mas põe um verdinho, põe um brócolizinho, uma couve. E aí você vai ver, a pessoa põe isso aqui, ó. De couve, de brócolis, e o restante de macarrão. Então até... bota aquele pratão, isso. Exato, com um monte de feijão em cima misturado, né? Então, cadê o equilíbrio ali entre os grupos alimentares? Não tá muito equilibrado o prato, né? Então, acho que isso é uma consciência mesmo que a gente tem que primeiro ganhar e depois passar também para as crianças. E a criança ganha através do que ela tá vendo, através do que ela tá comendo, né? E assim, Ariane, o que fazer ali quando uma criança ali, sei lá, entre 3 e 7 anos ali, nessa faixa inicial ali desse início, né? Início da vida, né? Início da vida ali, o que fazer quando, cara, já ficou daquele esquema meio não quer comer nada, quer comer só, tipo... 2 cores, assim, prato 50 tons de cinza e não consegue de jeito nenhum. Como é que funciona esse início ali para começar a incluir cores nesse prato aí? Porque às vezes o prato complicado. Só tem arroz e feijão e um franguinho lá muito safado, assim. Como é que funciona para dar mais variedade nesse caso? Então, isso é um problema, seletividade alimentar. Né? É um problema muito recorrente, inclusive. Isso, eu vejo esse problema absurdo na maioria dos casos. Mas assim. Porque é uma idade também que a criança tem uma necessidade de expressar outras coisas e ela leva para o campo da alimentação. Então, quando você fala em 3 anos, é uma criança, de repente, que está querendo uma independência. E a criança não sabe elaborar esse pensamento e dizer, não, eu quero independência. Mas ela sabe dizer não à comida. Então, às vezes ela tem uma necessidade, ela não consegue elaborar aquela necessidade e isso é muito comum de acontecer. E ela leva para o campo alimentar. Aí cria uma seletividade, porque ela vai dizer não ao alimento. Só que não tem nada a ver com o alimento. Na verdade, aquele dizer não é dizer não a alguma outra coisa. E ela faz essa transferência para a alimentação. Então, às vezes, quando você entende isso, né? No caso, a família entende isso.
e nutre a criança daquilo que ela está precisando, a criança passa a comer. Porque simplesmente ela não vê mais sentido de dizer não ao que ela estava dizendo não antes, então ela passa a comer. E outra coisa, a criança muda comportamento de um dia para o outro. Então a gente tem que ter paciência e a gente tem que insistir. Entendeu? A oferta do alimento tem que ser uma coisa contínua. Não é assim. Então todo dia tem que ficar ali. Todos os dias. Todo dia. Ah, não quer? Ó, vai tentar hoje. Todos os dias sem desistir. E outra coisa, para você dizer que a criança não gosta de um alimento, são 12 tentativas de diferentes formas de preparo e em diferentes situações. Então, por exemplo, eu experimentei brócolis. Quantas vezes? Uma? Não vale. Quantas vezes? 5? Não vale. Não quer dizer nada pra mim. Você não chegou a 12? Então não quer dizer nada. E geralmente, quando chega na 12ª, a criança vai aceitar. Geralmente ela aceita. Se ela não aceitar, aí tudo bem, você dá um tempo, né? Você realmente reconhece aquele alimento, não vai, a criança realmente não gosta. Mas até 12, pra mim, não quer dizer nada. Então, é um caminho de persistência, de resiliência, de paciência. É, porque eu vejo isso também em relação aos pais, né? Então, assim, beleza. Não quer comer isso. Aí, depois nunca mais oferta, né? Mas é porque é mais fácil, né? Na verdade, é mais fácil. Porque dá trabalho. Educação alimentar é uma coisa que dá trabalho, né? Mas, por outro lado, vale muito a pena. Não vale a pena lá na frente, né? É lógico. Você está prevenindo doenças, você está trabalhando o comportamento alimentar infantil, então você está trabalhando também a relação que a criança vai ter na infância, gente. Por que tem que esperar? Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Por que a gente tem que esperar passar a infância comendo só porcaria, e adolescência também, às vezes, né? Para poder criar uma relação na idade adulta boa com a comida. Por que a criança não pode ter oportunidade de ter uma relação boa com a comida? E a gente sabe, a gente como adulto sabe, o quanto que isso faz bem pra gente. Não, sabe mais ou menos, porque eu pego, assim, eu atendo só adulto, né? Então... Nem todo mundo sabe, mas deveria saber. Eu tô aqui pra dizer que realmente, gente, vale a pena, tá? Eu estou aqui pra dizer que vale a pena. Não, com Caminho certeza. da nutrição, né? E os nutrientes, quando você está bem nutrido, quando você está com uma relação saudável com a comida, a sua vida muda, né? Em diferentes aspectos. Não, eu vejo para criança assim, rendimento na escola, rendimento no esporte, uma criança intestino, né? Uma criança, por exemplo, uma criança que come mal, por exemplo, ela fica muito mais suscetível àquelas infecções oportunistas ou não? Sim, imunidade. A nutrição de qualidade, ela traz uma imunidade natural que ela pode entrar em contato, e entra mesmo, né? Com vírus, com bactérias, e aquilo não se cria no corpo da criança. Ela tá ali imune porque ela tem uma boa alimentação. Ela não vai ficar doente tanto assim, né? Outra coisa que eu falei do intestino da criança é exatamente isso. Você nutrir o intestino com alimentos de qualidade, porque hoje a gente sabe da importância que o intestino tem, né? Para o nosso, por exemplo, nosso bem-estar, nosso bom humor, né? O intestino é o nosso segundo cérebro mesmo. E a criança que não vai ao banheiro, às vezes ela nem sabe o que você ter uma saúde. Você pergunta, como é que é o funcionamento do seu intestino? Geralmente eu escuto, normal. Normal é o quê? De 3 em 3 dias. Pô, isso não é normal, né, cara? Isso Então não ela tá vivendo uma vida ali que pode ser muito melhor. Só que como ela não teve acesso a isso, obviamente ela não experimentou, ela não sabe. Então, entendeu? E a nutrição... E ainda, gente, a infância é o melhor período para fazer isso, porque o corpo tá uma máquina novinha, respondendo muito melhor, com muito mais facilidade do que a gente, do que os adultos, né? Então não tem porquê não trabalhar isso na infância. E não adianta ficar dando polivitamínico, né? Pô, o filho come mal, então vou lá e vou dar um polivitamínico, porque não vai ter resultado, né, em relação a isso. Gente, o que é polivitamínico? Qual o sentido disso, né? Assim, pra mim é uma mistura de nada com porra nenhuma. Então, falou tudo. Falou tudo, gente. É exatamente isso. Que via que ele toma no seu organismo? Pra que você toma isso? Você não sabe. É que tá tudo junto ali, né, Ari? Tudo junto ali. Gente, não tem, a pessoa nem sabe pra que toma. A pessoa não sabe qual a via que ela vai tomar, né? Aquele remédio vai tomar. E tá tomando aquilo sem saber pra quê. Isso não funciona. Não funciona, né? Então... Você trabalha com alguma suplementação pra criança, assim? Você prescreve alguma coisa ou não? Casos específicos, né? Às vezes vem com uma doença, uma patologia que eu preciso suplementar. Mas na maioria das vezes não.
A maioria das vezes é o alimento mesmo. Tipo uma vitamina D, alguma coisa assim? Sim, uma vitamina D, um ômega 3, alguma coisa que surja para uma necessidade específica da criança, né? Que venha com déficit nutricional, por exemplo. Pode ser um ferro, por exemplo, uma anemia, né? Alguma coisa assim. E aí eu entro por um período. Eu não dou via eternamente para a criança, não. Mas eu entro com um período para poder tirar a criança daquele quadro. Ah, você usa a suplementação num esquema transitório Isso. até ela se restabelecer nutricionalmente e com a mudança de comportamento ela conseguir dar esse passo, né, a mais, né? Exatamente. E tem uma coisa muito bacana, né? Porque assim, a minha comadre e meu compadre lá, enfim, tem lá o pequenininho e a minha comadre, ela é nutricionista, né? Acabou de se formou há pouco tempo, ela até atende aqui comigo. E ela faz uma coisa muito bacana lá com o pequenininho, né? Com o Heitorzinho. O Heitorzinho, daqui a 20 anos, o Heitor vai ver esse vídeo aqui, falando dele aqui. Qual a idade dele? Ele vai fazer... Tem um ano e pouquinho. Tem um ano e pouquinho. Vai fazer 2 anos. Bem pequenininho. Bem pequenininho. E ela faz uma coisa muito bacana, que é aquela alimentação guiada. Eu nunca tinha visto isso, eu não entendia, né? Uhum. E aí você ensina isso para as mães ali, você sabe alguma coisa dessa coisa de alimentação guiada, que ela vai dando com a mão ali, uma coisa... Eu achei muito maneira aquela parada ali, sabe? É porque, assim, tem várias técnicas, né? Eu costumo misturar as técnicas. Eu não boto só uma técnica, não. Então, fala dessas técnicas aí, porque eu não entendo nada disso. Por exemplo... Isso é uma técnica que eu vi, né? Mas fala de outras aí pra criança. Tem criança que come melhor quando a criança pega a comida com a mãozinha dela e põe na boca. A criança come melhor assim. Ela não quer o pai ali dando, né, a colherada pra ela. E outras crianças, elas só comem se o pai der, a mãe der. Entendeu? Então, assim, às vezes você levar uma técnica que a criança vai pegar tudo com a mão, tem o BLW, você conhece? A técnica? É de comer tudo com a mão. Dá um trabalho danado. Isso. Faz uma sujeirada danada, mas é isso, assim, você não usa talher. Não, qual é a sigla? BMW? BLW. E o que quer dizer esse negócio aí? É uma sigla em inglês. Ah, tá, em inglês. Tá? E aí a criança, a filosofia é essa. A criança vai entrar em contato com o alimento e vai criar independência. A criança vai poder pegar o alimento e comer com a mão. E às vezes bota nem sem prato, né? Não, é sem prato. Ela coloca, ela faz um mix ali, ela vai dando e bota na mesa assim. E, cara, demora umas 2 horas pra dar comida. É isso aí. Não tem praticidade. Não, zero praticidade. Você vai ficar o dia inteiro ali, às vezes, numa refeição com a criança. Né? Por isso que levando para o dia a dia, eu acho que tem que ser uma mistura. Por exemplo, você pode deixar a criança pegar, de repente, o alimento com a mão, cheirar o alimento e tudo, mas você não precisa fazer da refeição inteira aquilo. Pode ser uma experiência para você criar ali usar essa técnica dentro. Mas se você fizer isso todos os dias, com todas as refeições, imagina, você vai viver para poder dar a comida para a criança. Não vai fazer mais nada, entendeu? Então, assim, isso é talvez um mundo ideal. O mundo real não é bem assim. Não, eu vejo que ela mistura, faz uma mistura e vai dando ali. E ele pega lá, ela bota o brócolis, aí, brinca e tal. Cara, é mó barato, cara, mó barato. Eu nunca tinha visto essa parada assim. Né? Tem gente que faz, você já viu, que faz carinha, que faz bichinho com alimento, bota... Não. Faz também, faz desenho? Aí conta história, porque a criança tem um lado lúdico, né? Aí traz historinha pra hora da alimentação. Tem personagem que come aquilo, aí conta pra criança aquilo. Aí a criança vai entrando ali também numa história mesmo, sabe? Vai criando uma história e aí ela passa a comer por causa disso. Então são estratégias. São estratégias que a gente pode usar pra melhorar a relação que a criança tem, né, com a comida. E numa dieta para criança, assim, você prescreve a dieta? Tem Sim. uma dieta ou é só uma orientação? Como é que é isso? Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar. Porque assim... Exatamente. Eu falei, será que é só uma orientação? Será que tem uma prescrição ali, dietética, toda, não sei o quê? Tem. Então, na verdade, eu adoro fazer planejamento alimentar. É um prazer pra mim. Por quê? Porque eu acho que a criança, ela tem que comer bem e ela tem que comer de uma forma criativa. Adulto também, mas criança, né? Como eu tô falando de criança, eu vou falar da criança. Então, eu adoro elaborar cardápio. E aí, sempre eu faço para criança, eu monto um cardápio de segunda a sexta, com todas as refeições e diferentes. Mas eu sempre falo, não precisa seguir a risca o cardápio, até porque não tem como às vezes. Mas eu gosto de dar possibilidade da variedade. Então, eu monto sim a minha consulta, né? A mãe sai com um cardápio personalizado, porque para cada criança é um cardápio diferente, não é padronizado. E tem ali todas as refeições
e 7 dias, né, 5 dias da semana. Eu faço, sim, planejamento alimentar para criança, voltado para criança. Não, show de bola, show de É. bola. E outra coisa, Ariane, assim, como é que você faz, assim, qual a abordagem que você tem quando uma criança quer comer muito um alimento? Tipo assim, já aconteceu casos de chegar uma criança que caiu de paraquedas aqui, né? Sei lá porque. Aqui, né? Isso, caiu no consultório, sei lá, uma criança. Chegou, caiu de paraquedas, sei lá, porque o filtro não funcionou direito, acho que a mãe marcou sem falar nada, enfim, caiu uma criança aqui de paraquedas. E aí o garoto, porque ele, doutor, ele só quer comer açaí e tudo mais, ele não quer comer outra coisa. Eu falei, olha, mas quem dá o açaí é você, né? E aí como é que faz quando tem esse problema de querer comer, por exemplo, só aqueles alimentos todo dia, tipo comer todo dia, comer um açaí, todo dia comer um hambúrguer? Como é que funciona em relação a isso? Funciona você dizendo que não. Então, são os pais ali que chegam e, ó, meu irmão, não dá. É isso aí, gente. A gente tem que perder o medo de dizer não e colocar limites. Porque a criança ela não só precisa de limites, como ela pede limite, né? Então, ela não pode e nem consegue fazer tudo que tá na cabeça dela. E a comida passa por aí. Se a gente sabe que se ela comer açaí 3 vezes por dia, todos os dias, né, uma coisa que não vai fazer bem, você não vai comprar o açaí. Você vai dizer não. Ela vai entender, né? Exatamente. Só que aí a pessoa faz aquela pirraça, a pessoa cede a pirraça, né? É difícil, Pet. Não é uma coisa fácil. Não é assim como educar filho não é uma coisa fácil, sabe? E a educação alimentar de criança não é fácil. Mas a gente tem que, gente, tem que fazer. A nossa alimentação não é fácil, pô. Exatamente. Às vezes é difícil. Eu que lido com os adultos aqui, pô. Exatamente. Já não é fácil pra gente. Pra criança também não é, sabe? Mas a gente tem que aprender a fazer e tem que fazer. Não tem outro jeito. Não, show de bola, show de bola. Não, deixa eu ver aqui, a gente tá aqui no chat, ó. A Michele, que é uma queridíssima, um beijo pra você, Michele. A Michele é grande, nossa parceira de trabalho também, né? Amiga de profissão. Ela tá falando assim, ó, aqui em casa é uma luta para minha filha comer vegetais. Casa de ferreiro, espeto de pau. Ela tá falando aí. Pessoal, quem quiser mandar perguntas aqui pra Ariane, porque assim, o Pet não sabe absolutamente nada de nutrição infantil, então aqui hoje, se você tem dificuldade com seu filho, com a sua filha, tem algum problema em relação à comida, esse é o momento. Manda perguntas aí no chat aí, que a gente tá aqui para quebrar tudo, aqui para trocar muita ideia em relação a isso, né? Esse negócio que a Michelle, né, que comentou, isso é importante de falar, porque assim, eu vejo muito isso acontecer. Os pais, eles são exemplos, né? E geralmente quando não tem... Ela é nutricionista, hein? Eu não tô falando nada, eu tô em cima do comentário que ela fez. Isso. Mas assim, eu nem tô falando dela, ela me remeteu esse assunto. Quando não há uma boa alimentação dos pais em casa, geralmente é mais complicado. Até porque eles nem compram, né? Os vegetais, as frutas em variedade, tudo não fazem, não compram. E aí realmente não criam um ambiente propício para isso. E aí é mais difícil. A criança precisa ter acesso a isso. E a criança não pode, ela não pode, ela ir comprar o alimento. Ela às vezes nem sabe o que é, né, o alimento. Então, os pais têm que fazer uma força para também criar ali um clima para que a criança possa entrar em contato com os alimentos, né? E os pais são exemplos. É sempre mais fácil quando o pai e a mãe comem. Geralmente, não é sempre, mas geralmente é mais fácil o caminho da criança se alimentar melhor também, né? Por isso que a gente tem que fazer uma forcinha, né? Dos adultos, no caso. Já numa dessas crianças que caíram de paraquedas aqui, eu trocando ideia com a criança, trocando ideia com a mãe. Mas eu falei, mas aí, como é que você faz? Você faz lá o vegetal, tal, não você come? Não como. Pois é. Aí eu olhava para cada pessoa. Aí é difícil. Assim, porque como eu não tenho as técnicas, né? Eu olhava para aquela pessoa, mas aí, né, mãe? Aí tu me quebra, né? É mais difícil, né? É mais difícil. Ela pode até conseguir, mas é mais difícil. O pai não comia nada, o pai ou a mãe não comia nada e queria que a criança comesse, não dá, não bate nesse negócio, né? De repente não vai ter na mesa, não vai ter em casa, né, o alimento. E aí é mais complicado mesmo. E essa questão do exemplo que eu falei, né? A criança se inspira, às vezes, no pai, na mãe, da forma como ele se alimenta. Uma coisa é eu estar na frente da criança, eu estar comendo uma variedade boa, estar comendo com prazer, a criança está vendo aquilo, ela vai ser incentivada, né?
Eu vou conseguir, de repente, criar ali um incentivo para ela. Mas se eu tô, não gosto disso, não gosto daquilo, meu prato só tem macarrão, só tem arroz e feijão, um prato, né, sem cor, sem variedade, tudo, é capaz dela reproduzir o comportamento também. E você acha o seguinte, Ariane, de repente, assim, às vezes eu vejo isso também, né? Às vezes a esposa come muito bem e o pai, assim, tá com obesidade, Sim, ou não, acontece. não come absolutamente nada e a criança meio que acaba se espelhando pelo exemplo ruim na casa, né? Fica uma coisa... E aí, como é que você faz nessa situação? Você conversa com o pai, fala, meu pai, me ajuda aí também pra comer um negócio aí, como é que é isso? Isso acontece muito, tá? Né? Normalmente a É, mulher come bem, é, no geral, e o marido come só tranqueira, não come vegetal nenhum, não come nada. é. E aí a criança acaba seguindo E a o criança exemplo. argumenta, né? Não, mas o papai também não come. Sem comer. Não, mas ele não come. Ainda, né? Ela argumenta. E tem argumento pra isso, né? Mas assim, o que eu costumo fazer é o seguinte: tira ele de cena. Tira ele de cena, sabe? Da hora de comer, da hora de se alimentar, até você conseguir criar ali um comportamento na criança que seja um comportamento saudável, um comportamento de realmente comer, de entrar em contato com os alimentos. Isso vira uma briga na cabeça da criança. A criança não sabe se ela escuta e olha o jeito de se alimentar da mãe ou do pai. E ela vai para a tendência do que é mais fácil. Se eu não quero e ele também não come, eu vou reforçar o meu não querer. Comer nugget, pizza é muito mais legal, Não né? é? Muito mais fácil, Mas batata né, frita. gente? Né? E não quer dizer que sejam alimentos mais gostosos, não. Cada alimento tem o seu prazer, né, de comer. Só que você também tem que investir, né? Por exemplo, uma couve-flor. Você vai fazer uma couve-flor. Você vai fazer uma couve-flor lá, água e sal. Que até pra gente é difícil, Não né? é? Agora, se você puxado. põe uma couve-flor gratinada com queijinho parmesão por cima no forno, com molhinho branco, já não muda? Já dá um brilho, pô, dá um Não brilho. é? É isso que eu chamo de criatividade, entendeu? É de você pegar as preparações e investir em temperos naturais, formas de preparo diferentes. As pessoas às vezes falam também uma coisa, mas pode usar manteiga? Eu adoro manteiga. Ainda mais com vegetais. Eu acho que dá sabor nos vegetais e é uma forma de comer melhor também. Sabe? E você ir experimentando temperos diferentes. Porque você vai gostar, eu tenho certeza. E, Pet, tudo é resultado, cara. Tudo é resultado. É porque a gente esquece. Mas, assim, quando a gente começou a se alimentar bem, a gente sentiu dentro do nosso corpo que a gente emagreceu, que a gente ganhou mais foco, que a gente ganhou mais energia, que a gente... E aquilo, a força que a gente tem interior, a vibração que vem de dentro, é a nossa maior motivação. E a criança vai perceber isso, né? Claro, ela não precisa, entendeu? Assim, ela não precisa falar, não precisa ser uma coisa, um diálogo, mas ela percebe, ela sente isso. Então, ela continua nesse caminho. É um processo muito natural. Gente, a gente tem uma coisa chamada sabedoria inata dentro do corpo humano. E a criança também tem isso, né? Porque a gente nasce com isso. Essa sabedoria, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser estimulada pra gente fazer uma conexão com ela. Porque isso é muito valioso pra gente. E criança também. Então, quando você percebe que você tem ali um casamento entre a natureza do teu corpo e a natureza dos alimentos, ou seja, o que faz bem pra você, você segue esse caminho. Você segue, você vai emagrecer, ficar lindo, maravilhoso, com uma mente afiada. Aí, de repente, você não quero isso não, sabia? Isso aqui... Não vou fazer isso, porque eu não quero ser assim, não gostei disso. Você já viu alguém fazer isso? Claro A que pessoa não, pode pô. falar assim, é Exatamente. difícil, porque existem outros fatores, né? Não é uma coisa tão assim, direta, essa relação não é tão direta. Mas assim, você se sentir bem, você tá bem nutrido, você conseguir fazer suas coisas, você criança e adulto, né? E você vai falar assim, não, eu quero voltar a ter sobrepeso, não, eu quero voltar àquele estado de prostração total. Eu não quero isso, eu não quero me desenvolver. Gente, não tem como. Uma vez que você entra no caminho, você vai. O mais difícil é entrar, ainda mais para criança. Ó, a Fernanda, ela fez uma pergunta bacana aqui. Diga. E depois a gente vai até desenvolver mais coisas aqui, né? Ela tá falando que o filho dela tem 4 anos, come bem pra caramba aqui, come, sei lá, legumes, verduras, carnes, come fruta. Por um outro lado, ela tá falando que ele não gosta de comer, pão, biscoito. Esse aí tá fora. E em relação à fruta, ele fora falou da que só curva. come. Ele falou que em fruta só come banana, não come outras frutas. Ele falou assim: ele tem. Exatamente aquele início que a gente conversou, né? Ela falou que ele tem dificuldade em provar novos alimentos aí. Existe uma coisa, um conceito, tá? Chamado
fobia alimentar. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar sobre isso. Tem os casos extremos do garoto que só comia tomate no Reino Unido. Já ouvi falar sobre isso. Fobia, né, é o medo exagerado. A neofobia é o medo exagerado de comer alimentos novos. Pode ser o caso, tá? E aí a criança não quer experimentar nada novo, porque ela tem aquele receio de que alguma coisa vai acontecer e, na verdade, não vai acontecer. A grande jogada é você chegar num ponto em que a criança aceita experimentar um alimento. Porque quando ela aceita um alimento, o caminho dela para experimentar os outros alimentos se abre. Porque, na verdade, está ligado ao medo. Mas aí tem que rolar uma negociação? Como é que funciona? Aí você vai criar os caminhos que você entender que fazem sentido para o seu filho, né? Mas, assim, uma vez que um dos caminhos deu certo, você não precisa fazer um caminho para cada alimento. Se você quebrar essa barreira do medo com um alimento, geralmente, essa coragem que ela ganha, ela também passa para os outros alimentos. Então, ela já come outros alimentos porque ela quebrou com um alimento. Você pode fazer um treinamento com um alimento. Esse, por exemplo, das 12 vezes. Ela vai experimentar 12 vezes um alimento novo. E aí, sei lá, na 5ª vez, ela aceita experimentar. Aquela barreira que ela tinha de ir em frente com aquele alimento vai fazer com que ela coma vários outros alimentos. Então, ela vai ampliar aí o leque da alimentação porque ela quebrou uma barreira que ela tinha de ir em frente. Ainda mais fruta, né? Docinho, né? Pra caramba. É uma delícia, gente. É assim, delícia, né? o que eu falo que eu tenho muita pena. Porque, assim, gente, uma oportunidade perdida. Você não comer fruta, não vai comer as frutas, não vai comer são deliciosos, sabe? E às vezes por um trauma, ou por um comportamento, ou por uma questão de exemplo, ou por qualquer outro motivo, a criança deixa de ter acesso a isso durante muito tempo e vai experimentar lá na frente. Mas as frutas não são gostosas, não são prazerosas? Então, a partir do momento que... Quanto mais cedo ela aceitar experimentar, melhor pra ela. Então, ela tá falando aqui, a Fernanda tá falando pra gente aqui exatamente isso. Exatamente, ele parece ter medo de provar, mas se estiver no prato da refeição, ele come. Ué, se tá no prato ele come, então ele come, pô. Então põe no prato, né? Tá resolvido o problema. Ó, já resolvido o problema aqui, ó. Nem consultou com a Ariane e já tá resolvido o problema. É só colocar no prato. Transferência já, hein, Fernanda? Fizemos uma transferência já, à distância. Isso, exatamente. já tá no prato. Ó, a Thalita falando aqui, a Thalita Salada, né? Thalita Salada. Olha, tá oi, aqui. Thalita! Conheço Thalita muito Salada bem. aqui. Fala aí, Foi o que te Thalita. indiquei. Tá Sim. falando aqui que a Ariane é maravilhosa, a minha filha é paciente gente. dela. Mudamos a alimentação, ela aceitou muito bem experimentar os alimentos. Foi, verdade. O intestino melhorou e as taxas do exame de sangue também ficaram normais. Olha que coisa boa. Olha que feedback. Ih, caramba, não saiu aqui. De vez em quando esse anfitrião dá uma travada aqui. Mas olha que feedback bacana aí. Bacana. Ótimo, Realmente. Foi uma paciente sua, né, que você me indicou. A filha, no caso, né? É, ela é sua paciente. Isso, E ela é minha cliente. Ela e o marido são clientes. E aí eu indiquei a pequenininha. E a gente mudou, assim, o estilo de alimentação dela. Eu até falei isso pra Thalita. Eu falei, Thalita, depois a gente vai reequilibrar e vai reintroduzir os alimentos num novo corpo. A gente vai desinflamar esse organismo da sua filha pra gente conseguir um resultado, conseguir um ponto de partida pra poder começar uma alimentação equilibrada. Então a gente mudou o estilo e a filha dela aceitou e adorou as receitas. Isso foi muito legal, realmente. O processo dela foi um processo muito gostoso de fazer, ainda bem. Fico feliz com esse resultado aí e também com esse feedback dela, né? Que bom poder ajudar, adoro ajudar. E aí, nesse caso, Ariane, olha só. E aí, vamos pegar uma criança que, de repente, não teve essa orientação nutricional, não teve um acesso a um nutricionista infantil para melhorar a tua relação com a comida. E aí ele chega na fase adulta ali. E aí chega pro pet, também chega pra você, porque você também atende adulto, né? Mas Sim. assim, aí chega aqui no meu consultório, cara, ele não quer comer absolutamente nada. E realmente tem, não só que não quer comer nada, e tem verdadeiro, hoje, neofobias, e a pessoa não consegue engolir, assim, porque dá ânsia de vômito. Tem. E aí, como é que a gente faz com essa galera aí, pra esse adulto, essa criança que sofreu essa falta de orientação, e aí chegou na fase adulta, como é que a gente faz para mudar esse quadro? Aí só com tratamento psicológico? Isso que eu ia falar. Tem casos que eles estão assim, que o melhor é a gente fazer um trabalho em conjunto. Conjunto com o psicólogo? Sim.
E aí a gente entra com o nosso olhar da nutrição, mas também é necessário um olhar de um psicólogo, né? Porque a gente não vai dar conta de tudo. São casos mais complexos, né? Que a pessoa não cara, eu falei, pô, banana, que é um troço doce, assim, que não tem mistério comer banana. Fala, não consigo, porque eu já tentei comer banana e dá ânsia de vômito. E aí você começa a conversar com a pessoa, não, porque quando eu era pequeno, a minha avó me obrigava a comer banana, e se eu não comesse banana, eu entrava na pancada. Que ódio! Não tem uma parada assim? Que ódio dessa avó. Gente, é o seguinte, a gente cria no nosso corpo memória com os alimentos, tá? Cada experiência que você tem, né, em cada fase da sua vida, você está criando memória. E essa memória, ela está registrada no seu corpo. Se esse registro, por algum motivo, ele vira traumático para você, geralmente você vai ter problema ou naquele momento ou ali na frente. Por isso que eu falo, às vezes, quando a criança está traumatizada, para poder sair do trauma, eu preciso de uma ajuda, de um olhar de um outro profissional. Às vezes, muitas vezes não. Muitas vezes eu mesma consigo dar conta daquilo. Mas se for uma causa assim mais complexa, né, de eu entrar no ramo de uma outra especialidade, eu conheço muitas pessoas que me ajudam no trabalho, né, já estou acostumada a fazer isso, e aí eu trago, né, pessoas de outras especialidades para me ajudarem com aquele caso específico. Não, entendi então, entendi. Porque assim, pô, sei lá, porque problema lá de trás que não consegue comer vegetal, porque... E tem essa coisa também, esse outro lado, né? Porque eu vejo que alguns adultos que têm dificuldade de comer vegetais é porque eles tinham os pais, eles obrigavam, assim... Mas obrigavam na base da... não no nível carinhoso, não no nível da negociação, no nível daquela educação antiga, né? Exatamente. Criação, né, gente? E aí, como é que você faz em relação a isso, né? Porque... essa obrigação, o que você acha em relação a isso, Ariane? Então, isso é legal de falar, tá, Não Pet? pode obrigar, né? Isso é legal de falar porque é a minha postura. Isso é muito legal de falar. Eu sou contra qualquer forma de violência. Qualquer forma de violência. Seja ela uma violência de bater, né? Física, ou uma violência psicológica. Que também, para mim, tem a mesma gravidade, né? E quando você obriga... Concorda comigo que isso é uma forma de violência? Claro. Então, eu sou totalmente contra. Totalmente contra, né? Eu acho que tem muitos meios de você tentar lidar com aquela situação sem ir para uma violência. E a violência não tem como dar boa coisa. Não tem como, né? Nem melhorar... E aí gera esses traumas, né? Claro, e não vai melhorar em nada. Uma criança que come obrigada, pensa bem. Você tá comendo obrigada, que tipo de benefício você vai ter? Nenhum. Você não tem. Só para dizer que comeu? Então, eu sou contra, né? Eu prefiro ir por outros caminhos, né? Eu falei, dizer não, falar, dar limites, isso tudo eu sou a favor para uma criança. Mas tem jeito da gente falar sem ser violento, né? E nessa tecla, assim, eu sempre vou bater. Eu sou contra mesmo. Não, show de bola. Agora vamos para uma parada mais... A gente falou uma parada mais pesada, né? Vamos para uma parada mais soft agora. Vamos aliviar. Vamos aliviar um pouco agora aqui. Em relação, Ariane, para os lanchinhos das crianças, assim, né? Isso é sempre uma dúvida que os pais têm, né? O que eu vou dar para o meu filho levar para a escola? O que vai fazer de lanchinho? O que você indica aí nesse caso? Gente, isso... É que tem muita coisa, né? Porque... acho que a Fernanda falou do biscoito. Pô, ele não come biscoito, né? Mas tudo bem ele não comer biscoito, né? Tudo bem. E outra coisa, essa questão da lancheira, né, dos lanchinhos, é uma dúvida de muitos pais. Tem pais, inclusive, que chegam para mim só para isso. Vêm para consulta só para levar opções de lanches saudáveis para o filho levar para a escola ou para fazer em casa. E eu adoro, porque também tem o lado da criatividade, né? Você criar os lanchinhos. E, gente, olha só, biscoito... pão, produtos industrializados não tem problema nenhum entrar aí na rotina das crianças. As pessoas acham que eu vou só prescrever cenourinha, tomatinho, né, ovinho de codorna, fruta. Tudo bem, pode entrar também. Mas assim, não tem problema. O que eu acho mais importante, né, nesse caso, é a gente aprender a ler rótulo, ingredientes dos produtos, e a gente estar atento às marcas que trabalham no sentido de oferecer produtos com mais qualidade nutricional, que hoje são muitas. De tanto que a gente bateu, né, especialistas, né, batem nas marcas, que as pessoas estão mais preocupadas com isso. As marcas estão mais preocupadas com isso.
E tem muitas marcas que estão oferecendo biscoitos com farinhas funcionais, biscoito com menos teor de açúcar, né? Pãozinhos, não é só pão francês que existe. Existe pão de abóbora, pão de cenoura, pão de batata, enfim, outros tipos de farinhas. E aí é maneiro fazer essa variedade, né, pra criança. É maneiro, Peterson, e é prazeroso, é gostoso. Por que você comer, sei lá, um pão de milho, um exemplo, né? Não de farinha de trigo, trocar pelo pão de milho é uma coisa ruim. É diferente. Então você pode no início falar, será que eu gosto? Deixa eu ver aqui se eu gosto. Mas por que tem que ser melhor ou pior? Pra mim não faz muito sentido, né? Então, assim, lanche pra mim de criança, primeiro assim, equilibrar o lanche sempre, né? Pra não dar um excesso de repente, de farinha ou de gordura. Ah, e como é que a gente equilibra isso então, nesse caso? Usando todos os grupos alimentares. Geralmente é uma frutinha, né, que entra no lanche, algum tipo de fruta. Aí você não precisa, de repente, botar o suco, porque já tem a fruta. E um pãozinho, ou um bolinho, ou um biscoitinho, né? Que aí eu junto aí as vitaminas e minerais que vêm da fruta e mais o carboidrato, né? Que tá ali do pãozinho, do biscoitinho. E, de repente, botar também, não sei, de repente botar uma castanha para trazer uma gordura boa, né? Ou uma fonte de proteína também para criança, que a gente pode incluir, de repente, aí eu falei do ovo, né? Do ovinho de codorna, às vezes, botar também. Então, é trabalhar os grupos alimentares nos lanches. E aí dá pra colocar ovo, dá pra colocar um queijo, um iogurte. Exatamente. Por que não? É porque a gente tem uma ideia também de lanche meio pouco ampla, né? A nossa ideia de lanche. Lanche é mais assim, vou comprar um biscoito, vou comprar alguma coisa já pronta, mas não, a gente tem como usar a criatividade nos lanches, sabe? É saber trabalhar mesmo com os grupos, pra gente montar combinações interessantes também. E tem muita coisa muito boa no mercado também, não precisa ser só coisa caseira, não. Pode ser coisa industrializada, né? A gente pode recorrer a isso, mas é importante que a gente tenha consciência, né? Para não estar entupindo o organismo das crianças de um excesso de açúcar, né? Um excesso de farinha branca, que a gente sabe aí que o caminho disso, isso pode ser incluído, deve estar incluído. Eu só sou contra só dar isso, entendeu? Que eu acho que realmente é um desperdício, né? A gente se restringe. Não, show de bola, show de bola. Vamos seguindo aqui. E aí, nesse caso, né, que a gente falou aqui dos lanchinhos, como é que você faz agora com com a outra parte? Como é que você faz com os doces, assim, Ariana Costa? Porque como você falou, não tem por que tirar biscoitinho da criança, não faz sentido tirar, mas tem que equilibrar. E aí, como é que você faz em relação ao doce, né? Porque é bom pra caramba, né? Gente, açúcar tem o seu lugar, não tem? Tem seu lugar, exato. Uma coisa que eu acho assim, tá? Vou falar a minha opinião aqui sobre o açúcar, porque esse é um tema meio polêmico, né? Mas isso é bom, eu adoro polêmica. Eu sou desses. Bom. Isso. Falamos polêmica. A mesma língua então, Pet? Isso. Então vamos lá. O açúcar é o seguinte, na minha visão, o açúcar ele tem o seu momento na sua alimentação, ele tem o seu espaço e ele tem a sua funcionalidade. O que eu acho que é o problema do açúcar? O excesso do açúcar. Ou você restringir e colocar todas as seus lanches, todas as refeições com açúcar. Você não dá variedade. Não fazer aquele equilíbrio que você falou ali. Você não dá o equilíbrio. Eu não acho que tenha que retirar açúcar. Mas, por exemplo, você quer ver uma coisa? A gente tem uma coisa com açúcar branco, né? Que é o açúcar mais demonizado, né? O açúcar branco refinado, né? E se você usar um açúcar de coco, um açúcar mascavo, um açúcar mais integral, um açúcar demerara, um mel para adoçar, não é uma alternativa? Mas assim... E deixa de ser açúcar? É tudo açúcar pra mim. Então, mas é tudo açúcar. Ó, na minha visão em relação a isso, esse monte de açúcar que inventaram aí, é só pra passar uma falsa sensação de segurança e as pessoas comerem com um pouco menos de culpa, sacou? Pode ser. Mas no geral, pra mim, é tudo açúcar. Tudo é açúcar. Mas assim, a gente vai tirar o açúcar da alimentação? Você é a favor de tirar? Não, claro que não. Tá. Eu acho totalmente inútil tirar açúcar. Eu também acho. Tem que controlar a quantidade, né? Controlar a quantidade. E os açúcares mais integrais, que são esses outros açúcares, o que ganha na minha visão? Como ele não está tão refinado, ele ainda conserva certos nutrientes que perde com o processo de refinamento. Então, é psicológico? Também é. Entendeu? Mas às vezes a pessoa vai até adoçar menos, em menos quantidade com aquele açúcar menos refinado, justamente porque mente. Porque ela tá achando que aquele açúcar não faz tão mal quanto um açúcar branco refinado.
E o açúcar é importante a gente lembrar. O açúcar não é só o açúcar de mesa, né? O açúcar também é um macarrão, também é um arroz, também é uma batata. Tudo que entra no sangue vira glicose, vira açúcar, Sim, né? exatamente. E o que é isso? É energia, gente. Então é bom. É bom. A gente precisa. Energia pro corpo e pro cérebro. Só que a gente tem que saber se alimentar. Não dá pra se entupir de açúcar, né? Exatamente. Não dá pra comer só açúcar. Exatamente. E É, um docinho tem o seu lugar, não tem? Claro, Não é claro. bom comer doce? Porra, Te deixa feliz? eu não sou muito doce, não. Assim, eu não sou muito doce, não. Falando com o homem, né, gente? Porque eu mulher, não sou muito, não. mulher Mas, tá por exemplo, eu TPM. gosto de uma Nossa. cervejinha, entendeu? Então. Eu tenho cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E a criança, não vou ser louca, gente. Eu vou falar, não, criança não vai comer doce? Não. Não mesmo. Vai comer doce, sim, mas vai aprender a comer, né? Tudo é aprendizado. E aí, nesses casos, você também faz uma conscientização, ou seja, faz aquele trabalho comportamental para ela Sim. aprender a comer o doce, né? Porque eu também vejo que tem aquela coisa do exagero. Sim. Ou então usar... Uma coisa que eu acho errada é usar o doce como barganha. Recompensa. E recompensa. Isso eu acho ruim. E é ruim, né? E é ruim porque você pensa assim, o que é usar o doce como recompensa? O que você tá falando pra criança? Tá falando assim, ó, você vai comer essa comida que é horrorosa, tá? Que é o seu prato aqui da sua refeição, e você vai ganhar uma coisa maravilhosa que é o doce, como recompensa. Então você tá colocando o alimento, a refeição, em que lugar na mente dessa criança? Isso aqui é horrível. Comida é ruim e doce é bom. Deixa eu fazer esse sacrifício pra eu poder ganhar minha recompensa. Isso é bom? Não tem como dar boa coisa. Daqui a pouco ela tá internalizando que a comida é realmente ruim. E não é. Cada um tem ali, né, o seu prazer diferente. E aí, nesse caso, você vai orientar e falar, não, o doce não é para ser utilizado como recompensa, mas ele tem um local dele ali. Ele tem um momento dele, né? O momento de comer o doce pode ser um momento, de repente, na festinha, pode ser um final de semana, pode ser em algum momento do dia que ela escolhe para comer aquele doce, mas criar o momento do doce é uma coisa importante. Por quê? Porque senão, imagina assim, a criança vai comer doce da hora que acorda até a hora que vai dormir, sem parar. Tem como ser bom isso? Não. Não, vai dar problema. Compulsão, né? Vai dar diabetes. E todas as consequências que vêm daí. Então, é isso que eu tô falando que é a consciência. Mas se eu tenho um momento de comer doce, eu faço até um comer social. Faço um momento de comer social. Junto outras crianças para comer, para fazer um momento. Então, eu ganho nos dois lados. E outra coisa, desnecessário, né, gente? Para que uma pessoa come doce o tempo todo? Isso não faz sentido, nem para o nosso corpo que ele precisa e nem para o nosso comportamento. Tem alguma coisa disfuncional aí, né? Falou tudo, exatamente. E aí, uma outra coisa, né, Ari? Em relação, você falou da alimentação, né, da coisa do doce, pra gente, tem que dar uma equilibrada, não precisa retirar nada disso, né? Uhum. E assim... E no final de semana, como é que funciona? Assim? Isso é legal, sabe por quê? Porque a gente falou da escola, a gente falou do... Depois a gente vai falar de outras coisas também, né? A gente falou do final de semana. Como é que é o final de semana aí nesse caso? Você cria um cardápio diferente? Isso que eu ia falar. Você lembra que eu te falei que eu crio cardápio de segunda a sexta? Isso, você falou isso. Exatamente, você falou do cardápio segunda a sexta e agora... como é que é isso? Aí os pacientes perguntam, mas e sábado e domingo? Eu falei, sábado e domingo é livre. Eu não vou estar com você sábado e domingo e nem vou criar cardápio. Porque vai fazer diferença? Se ele comer... Aí que tá. Se ele comer certo durante a semana, os resultados dele virão, mesmo ele sendo mais livre no final de semana. Eu gosto dessa ideia. Mas é um livre assim, não é... Não é pra meter o pé na jaca, gente. Não é, porque às vezes a pessoa... Exatamente. A gente tem que saber, né, também... tem um pouco de bom senso, né? Na hora que a gente tá... vou comer livre, mas o que isso quer dizer? Mas geralmente as famílias saem pra comer fora, né? Aquele momento que eu gosto de dar mais liberdade mesmo. Eu não crio cardápio pro final de semana. Não, meu cardápio, ele vai... E a Thalita tá aí, né? Pra falar isso, que realmente funciona. Funciona. Se você seguir de segunda a sexta, você consegue sim. E é o que eu te falei. Passa o tempo, o corpo da gente vai trabalhando essa autonomia e você começa naturalmente a buscar comidas melhores também no final de semana. Você vai aprendendo. O meu objetivo, Pet, é sempre proporcionar um aprendizado. Eu não quero ficar de babá de ninguém. Então, eu não quero ficar ali, eu só vou comer isso porque a Ariane falou que eu tenho que comer isso. Não. Eu quero dar para a pessoa uma autonomia.
sabe? É claro que num primeiro momento a gente pega na mão porque é mais difícil mesmo, mas depois eu quero que a pessoa voe sozinha, né? E a criança também. Tudo tá dentro da gente. Essa coisa da refeição livre é uma dúvida que todo mundo tem, né? É. Eu já falei isso algumas vezes. O que você acha disso, Pet? Diz aí. Então, agora falando da parte do adulto, fala né? aí. Hoje mesmo eu recebi uma cliente que mandou, ela, Pet, e refeição livre? A pessoa mandou assim, falou, olha, não tem refeição livre. Não tem refeição, não existe. Para mim, na minha visão, não existe refeição livre. A pessoa que me procura aqui, ela vai sair com um plano alimentar, com uma orientação, falou, olha, isso aqui é orientação, isso aqui... Só que a gente tem que entender que dieta é o seguinte, cara, a dieta vai ter, um dia vai estar aqui, outro dia vai estar aqui, outro dia vai dar, vai dar super certo, caraca, que legal, muito certo. Outro dia vai ser um completo caos, vai ser aqui, pulou 3 refeições, não tomou café da manhã. Isso é ser humano, né? Cara, isso é o normal. Então, assim, o nome do podcast surgiu justamente por conta desse caos que é a nossa vida, a nossa alimentação. Olha que legal, gente. É que tem gente que vê assim, pô, Pet, mas por que você tem esse nome? Eu falei, cara, mas isso é a realidade da vida. E eu tive essa sacação do nome, basicamente, quando eu mandava mensagem para os clientes, né? Então, assim, eu mando lá, assim, mando pro cliente, e aí, como é que tá a dieta? Não sei o quê, não sei o quê. Ih, Pet, deu um monte de problema. Deu muito problema, cara. Sempre. Cara, deu problema assim, porque, caraca, poxa, não deu pra fazer porque eu viajei, não deu pra fazer porque eu peguei Covid, caraca, morreu o cachorro da vizinha. Cara, N motivos, né? Eu falei, não, relaxa, faz parte. Esse é o normal. É o normal. Esse é o normal. É só voltar. É só voltar. Você viu aqui, ó, eu falei como é que é? Eu falei que tava dando um problema no cabo, né? Aí eu já tava tranquilo, não tava com problema no cabo? Tava, porque faz parte. Faz parte. Como eu falei pra você aqui no podcast, né? Não teve nenhum... Agora diminuiu bem porque, como eu falei, a prática, né? A gente começa a ficar um pouco mais malandro. Mas o início do podcast foi muito complicado. Eu imagino. Mas muito complicado, porque a gente não sabia mexer nas câmeras. Eu e Fabrício, né, que era o amigo que fazia aqui comigo, eu não sabia mexer nas câmeras, a gente não sabia mexer aqui no YouTube, não sabia o macete ali de equilibrar a voz com... Tem episódio... Cara, tem episódio inteiro que o episódio tá com... com delay. Com delay. Teve um episódio aqui que a gente deu uma bobeira aqui nesse negocinho que eu opero aqui, né? A gente esqueceu de baixar o volume. Saiu o episódio inteiro com áudio estourado. Nossa. E o pessoal lá... Teve um outro que saiu que a gente... Tem um botãozinho aqui, um negocinho aqui. Aí, não sei por que a gente tava com o botãozinho apertado e saiu com voz duplicada. Nem delay não, com eco, né? Então acontece tudo. Então, esse é o normal. Então, assim... a alimentação também, né? E a alimentação também. Então, eu não falo pra pessoa, eu dou essa autonomia pra pessoa, eu falo pra você, cara, não existe refeição livre. Existe a sua dieta e existe o que você vai fazer fora da sua vida que faz parte. Então, assim... Comer um chocolatinho é bom pra caramba. Comer um hambúrguer é bom pra caramba. Tomar cervejinha é bom pra caramba. Só o que acontece? Se você não mudar o comportamento referente a esses alimentos, você não vai conseguir ter resultado. Exatamente. E o adulto quer ter resultado. Rápido, né? Ele rápido. Mas rápido eu falo que já não vai ser. Então, assim, se você espera resultado rápido, esquece. Então, assim, por que o resultado não vem rápido? Porque é difícil a gente mudar comportamento. Muito. Foi aquela conversa que a gente teve, assim, eu achei muito bacana essa tua abordagem, que você falou que você faz esse mix aí de nutrição infantil com nutrição comportamental para a criança, porque se a criança desde cedo ali, ela já começa com esse comportamento alterado, vai chegar pra gente na fase adulta, vai ser mole pra gente trabalhar, para ter essa consciência que pode... A gente planta a sementinha, né? Exato, a gente planta sementinha, então assim, dá pra comer hambúrguer, cachorro quente, dá pra comer tudo, só que mudança de comportamento. Algumas pessoas perguntaram assim pra mim, né, porque eu viajei, né, eu tive agora pra viagem, e aí, Beth, como é que foi a viagem? Chutou o balde, fez isso, fez aquilo outro. Eu falei, cara, pra mim foi uma viagem normal. Eu tenho 4 anos que eu não viajo em férias, e cara, eu vou seguir o ritmo da viagem, eu não vou ficar me ligado se eu vou tomar proteína ou carboidrato. Em viagem, né? Em viagem. Vou tomar lá minha cervejinha na praia, lá, olhando a paisagem, é bom pra caramba. É isso aí. E aí o que aconteceu? Chutei o balde? Não, segui o ritmo normal da viagem, comendo as coisas que eu tava a fim de comer. Quando eu cheguei aqui, você chega com mais peso. Lógico. E foi muito doido, Ariane, que aconteceu, né? Eu cheguei com 2,5 kg a mais. Em 2 dias, cara, já tinha assumido aquele peso. E aí se você ficar naquela hora, cara, cheio de viagem, agora eu vou compensar. E aí você começa a criar o quê? Uma relação ruim com a comida. Né? É exatamente isso. Não tem que ter medo, né, Pet? Medo. Por exemplo, eu vou viajar, mas vou engordar 1 quilo, e tô com medo disso.
Então eu já não vou comer as coisas que eu gostaria de comer na viagem porque eu tô com medo de engordar 1 quilo, 2 quilos. Cara, o corpo da gente é inteligente. Se você tá trabalhando isso há um tempo, ele vai entender que aquilo ali foi um momento e vai voltar pro que era. O teu metabolismo vai fazer isso por você, né? Tem esse mecanismo regulatório, né? É lógico, lógico, e o corpo entende isso. Então você pode também ter, né, os seus momentos aí livres, né, de viagem, por exemplo. Desfrutar desses momentos, sem ficar neurótico, né? Sem ficar com medo de comer mais ou comer menos, ou comer alguma coisa que você não come no seu dia a dia. Porque depois, gente, volta tudo ao normal. E aí, nesse caso, os pais perguntam pra você o que fazer com as crianças na viagem? Ou eles deixam livre, assim? Perguntam, e eu falo o que eu acabei de falar pra você. Eu acho que, assim, não é, se for uma viagem longa, por exemplo, de 1 mês, você nem vai curtir a viagem, se você só comer porcaria. Vai dar uma diarreia, vai dar alguma coisa, entendeu? O Você corpo curte, vai sentir, lógico, né? O corpo vai sentir. lógico. Então, o alimento, ele é até seu aliado, pra você estar bem ali na viagem, pra poder curtir mais a viagem. Mas você, obviamente, vai ter uma alimentação diferente daquela do seu dia a dia. E depois, quando chegar, depois volta tudo ao normal. O que não pode é a pessoa, né, viajou, engatou na alimentação ali diferente do que ela deveria e continuar com aquilo. Que quanto mais tempo, mais difícil para você voltar também. Mas voltou, você pode ter certeza. O corpo joga fora o que ele não reconhece. É que eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, né, Ariane? Assim, de quando sai da rotina, de voltar, né? Ela fica... Ela demora a dar uma engrenada. Mas isso é normal, né, Pet? Porque a gente tem... É o que eu te falei. Às vezes, vamos imaginar, a pessoa come mal, né, por um determinado grande período da vida dela. Que comer mal é bom, é gostoso. É. Que comer mal é bom. Comer mal, aí ela começa a bom. fazer reeducação alimentar. Aí, por algum motivo, ela para de fazer aquela reeducação alimentar como uma viagem. E volta para a memória que ela tem daquilo antes da reeducação alimentar. O que vai acontecer? O corpo vai dizer, gente, eu lembrei como isso era bom. Como isso era cômodo para mim. Então, ela volta para aquele estado. Então, muitas vezes, ela vai ter uma dificuldade de novo, engrenar no processo da reeducação alimentar. Porque é doloroso, né? É difícil, entendeu? É difícil. Porque... O processo de mudança é doloroso nesse caso. Mas você concorda comigo? Toda mudança é dolorosa. Né? Alimentar também é. Também tem que fazer esforço. Mas vale a pena. Não, com certeza. Mas assim, o que eu vejo hoje, né, na nossa sociedade, né? A gente perdeu um pouco a capacidade de sentir dor, sabe? A gente quer muita facilidade, né? A gente perdeu um pouco a capacidade de sentir dor. Tá tudo muito rápido, muito fácil, muito à mão ali. E aí, quando primeiro problema que a gente encontra, caraca, trava. E com a alimentação rola um pouco isso, né? Exatamente. E assim, agora vamos falar uma outra. Já que a gente emendou nesse assunto aqui, a gente falou pra caramba de criança. Então você tem o outro lado, né, Ariane? Você trabalha com adulto também, né? Você não atende só criança, né? Não. Hoje, como é que é lá no seu consultório, lá, como é que funciona lá? Quem você atende, né? Além das crianças, assim? Não, eu trabalho com quem chega para mim, né? Adulto ou criança, bebê, idoso, homem, mulher, quem chega para mim. O que é mais importante no meu trabalho? É a pessoa que tem o desejo de se alimentar melhor, né? Independentemente da faixa etária que ela esteja. Eu consigo trabalhar com qualquer faixa etária. Tem essa sintonia, né, entre o desejo da pessoa de querer realmente mudar, né, de querer usar a nutrição como um caminho de mudança para uma melhor autoestima, para se sentir melhor. Esse é o meu trabalho, sabe? E isso não é restrito a crianças. Isso vai para qualquer pessoa. E é muito poderoso, hein? Isso é um poder que a gente tem, que a gente trabalha muito pouco, mas deveria ser muito mais trabalhado. Porque quando as pessoas têm acesso a isso, real acesso a isso, eu afirmo para você, não vai querer voltar para o que era antes. Conhece o que é saúde, né? Da forma integral. E hoje, como é que fica, você sabe mais ou menos assim, não precisa ser número exato, não é mais ou menos um percentual de atendimento? Hoje é o quê? Metade criança, metade adulto? No meu trabalho? Ou mais adulto do que criança? No meu que você está falando? Isso, no seu trabalho. Não, você... isso aqui, gente, o livro, para mim, ele me trouxe um lugar, né, de atendimento infantil.
Então, hoje o que chega mais pra mim é a criança. Ah, não, agora eu entendi, pô. Tá. Não, eu achei que você, por exemplo, tem um consultório igual o meu assim e atendia todo mundo, né? Aham. Mas não, tem um local específico hoje. Tem um local específico. Eu atendo, inclusive, numa clínica que é uma clínica, que é o Saúde Leblon, que é uma clínica materno-infantil. Então, eu já trago aí, né, pelo conceito da clínica, eu já trago mesmo as crianças. E só que assim, é o que eu tô te falando, como também começaram a chegar adultos, né, como eu também atendo adultos, até abriu ali na clínica um espaço para eu fazer atendimento da clínica para adulto, nem tinha. Não tinha ideia, mas agora... O consultório é preparado para criança ou não? É tudo cheio de coisinha assim? É um consultório normal. Tá. Não é não. Não tem esse estilo para criança, não. É que o meu aqui é um consultório meio malucão, né? É um consultório para adulto mesmo, né? É bem diferente, né? É verdade. É que para quem não conhece aqui a gente tá fazendo... Esse estúdio é também o consultório, né? Aqui é um estúdio, né? Não, aqui onde está o estúdio, mas também a sala Tem o consultório, né? Aqui é o estúdio e também a sala de espera, né? Ah, legal. Otimizou o espaço, então. Sim. Espaço otimizado. Legal, Pet. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Aqui não dá pra ver aqui pela câmera, mas aqui tem um sofazinho, que é a sala de espera, né? Tem ali a geladeirinha, tem o cantinho do café ali. Do outro lado fica a Jéssica, do outro lado pra cá fica a Jéssica. E na parte de trás, aqui, deixa eu ver, atrás de você aqui... É o consultório. É o consultório, né? Não, tá lindo, gente. Tá maravilhoso. Adorei. Todo mundo... Você imaginava que ia... Na faculdade, né, que eu digo. Você já queria isso, assim, consultório? Eu queria ter assim, demorou pra sair, né? Mas era meu sonho de trabalhar com consultório. Clínica também, né? É isso, trabalhar com clínica, né? Essa era a minha ideia, né? Desde que eu entrei lá, eu falei, cara, eu quero ter meu consultório. Tanto que quando eu saí do Flamengo, uma das coisas que, além entrei em burnout lá, eu falei, cara, comecei a tratar ansiedade, foi uma parada bem braba mesmo. Mas mesmo. isso durante o trabalho do Flamengo? Foi. Eu falei, cara, não dá. E aí duas coisas que fizeram sair, né? Porque eu comecei a tratar ansiedade por conta da pressão, daquela coisa toda, entrei em burnout. E a segunda coisa que eu não conseguia atender, que é o que eu gosto, né? Ah, entendi. Eu gosto de atender, eu gosto dessa coisa de consultório, né? Eu gosto dessa parada. E aí eu falei, cara, eu não consigo atender, eu fico só... Te tomava o tempo inteiro, então? Toma o tempo todo. Ah, entendi. Realmente. Aí a vida nutricionista, a rotina de um nutricionista de futebol é muito complicada. Que é muito doido, Ariane, isso aqui porque assim, tem, sei lá, não sei quantos médicos, não sei quantos fisioterapeutas, não sei quantos preparadores físicos. Aí te escala, né? De viagem. Nutricionista, E se vira, né? Isso. Aí se vira. Eu tinha que ir em tudo. Então, realmente ficava muito ruim, né? E aí, depois de alguns anos trabalhando, ralando, né? Enfim, eu consegui construir isso aqui, né? Tem pouco tempo. E tá top, hein, gente? Tem pouco tempo. Podem vir, tá top. Tá top demais. Adorei. Sentar na cadeira da verdade. Na cadeira da verdade. Lá tem é lá atrás, né? Isso, lá atrás tem a cadeira da verdade, né? Que eu falo que eu tiro todos os Walking Dead da... É muito bom, é muito bom. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver se... Tem a Thalita aqui mandando aqui mandando um salve, falou que aí na casa aqui todo mundo tá... alimentação saudável, show de bola. Muito legal, Thalita, manda um abraço pro Ais lá, tá? Muito bom. Quem quiser fazer perguntas aí pra mim ou pra Ariane, pra falar sobre a Terra Aguiar, só meter bronca aí nesse caso também, tá, pessoal? Pode mandar nos comentários aí. E a gente falou aí, né, Ariane, falamos de alimentação para criança, e aí você falou que também atende o adulto, e com o adulto você também faz essa abordagem comportamental? Também. Eu acho que não tem como separar as duas coisas, né, Pet? Eu acho que comer é comportamento, né? A nutrição, ela passa pelo nosso comportamento. Eu tenho uma certa dificuldade de falar, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não, eu acho que tá tudo meio relacionado, né? Não, é muito bonito lá ter a dieta toda bonita, calculada, cheia de opções, mas, cara, se você não mudar o seu comportamento... em relação à questão do emagrecimento, né, isso é uma discussão que a gente sempre todo mundo, sempre uns profissionais que vêm aqui, né, trocar ideia comigo, a gente tem, né, em relação sobre a dificuldade do emagrecimento, porque dificuldade comportamental, né? Mas o que eu vejo em relação ao emagrecimento, né, Ariane? Assim, do ponto de vista fisiológico, cara, emagrecer é rápido, né? É. Eu tô falando do ponto de vista fisiológico. Sim, isolando, né?
Isolando o ponto de vista fisiológico. Se você fizer assim, cara, eu vou fazer uma dieta aqui Restrição. com uma restrição. É. E aí, cara, se tu seguir certinho aquela dieta ali, tu vai secar rápido, né? Total. O jejum mesmo, né? A prática do jejum faz você emagrecer rápido, né? Então, se você isolar, né? Pegar um viés só, não é difícil. Emagrecer não é difícil. Não é difícil. Agora, dá conta de fazer isso? Dá conta de fazer uma restrição? Vamos pensar, se eu fizer a restrição, eu vou emagrecer, ok. Vai emagrecer rápido, ok. Até Mas quando? faz a restrição. Faz a restrição. Aguenta fazer a restrição. Será que é tão fácil? Então, não é fácil, até porque o que aconteceu com a gente, né? A gente acostumou nosso sistema de recompensa lá. Aham. Imagina, desde criança lá, né? A mãe falando assim pra criancinha, né? Falando assim, olha, se você comer isso aqui, eu vou te dar um docinho. Desde do início lá, a pessoa associa comida à recompensa. É. Né? E aí chega na fase adulta lá. Não pode comer. Não pode comer. E aí, mas aí o que acontece? Viciamos nosso sistema de recompensa. Aham. E aí quando você... Agora eu vou focar. Eu acho muito maneiro quando a pessoa fala que vai focar na dieta. Eu falei, Foco na dieta. Como é que é foco na dieta? Fala aí. O pessoal fala, não, agora eu vou focar na dieta. Eu falei, cara, não existe esse negócio de foco na dieta, né? Existe uma mudança de comportamento, existem essas flutuações que provavelmente vão acontecer, hora mais, hora menos, e existe a questão da consistência. Quando você fica naquela coisa, não, agora eu vou focar na dieta, cara, essa pessoa tá restringindo de coisas que ela não gosta. E aí, daqui a pouco vai lá... Não cria estilo, né, Pet? Hã? Ela não cria estilo. Não é o estilo que vai te fazer mudar? Você não vai ter que criar um novo estilo pra você? Isso. Se você foca na dieta, você não cria estilo. Você tá só restringindo. Em algum momento, você vai parar aquela restrição. Ou não? Vai ser restrito a vida inteira, não vai? Para, né? Para, exatamente. E aí, o que vai acontecer? Se você não mudou de fato, você só restringiu, você vai ganhar peso de novo. E às vezes vai ganhar até mais, né? Do que você tinha antes. Por quê? Porque o corpo foi privado. Aí o corpo vai começar a falar, eu fui privado, agora você vai me dar o alimento que eu fui privado. Vamos dar uma compensada agora. É lógico. Mas não acontece? Não é a compensação isso? Exatamente. Mas o que eu vejo é que a pessoa, não, agora eu tô focado. Vou agora... Tá, e aí depois? Você viciou teu sistema de recompensa ali, querendo, de recompensa, ainda mais de recompensa imediata, né? E construir um físico, né, Ariane, não é... É extremamente complicado para nossa cabeça, que ficou viciada em recompensa imediata. Eu chego para a pessoa e falo, realmente, daqui a 1 ano e meio teu físico vai estar legal, né? Você sabe que eu lembrei? Isso dá uma travada, né? Sabe o que eu lembrei agora? Não sei se você vai lembrar disso. Foi na faculdade. Aí eu te falei, eu perguntei pra você assim... Ih, caramba, eu tô lembrei esquecido, porque você falou. Você falou, agora veio essa memória na minha cabeça. Eu falei, Pet, eu tô querendo emagrecer. Eu era muito mais gordinha, você sabe, né? Você lembra que eu era mais gordinha na faculdade? Não, mas não tem essa... Eu lembro sempre ser magrinha. Que bom. E eu era bem mais forte, né? Então deixa assim. Sim. Era bem mais forte. Mas o que aconteceu? Eu falei assim, Pet, eu tô querendo emagrecer. Falei pra você, né? Só que olha só, eu não faço musculação. Eu falei pra você isso. Aí você, como assim você não faz musculação? Você tem que fazer treino de força, musculação. Eu falei, não gosto, só corro. Aí eu lembrei agora disso porque tem essa coisa, né? O emagrecimento, ele não é facilitado pela musculação, por você criar também massa magra, né? E você não tá emagrecendo também se você tá criando massa magra? Na verdade, percentualmente sim, né? Então, assim, você pode, de repente, estar com o mesmo peso, só que se você aumentar sua massa magra e perder gordura... Você tá trocando, né? Você tá trocando, aí você vai estar mais magro. E você tá com o mesmo peso. Então, você tá mais magro, né? Sim. Isso também seria um caminho, não seria? Percentualmente sim, com certeza. Só que porque assim, a musculação vai muito além disso, né, nesse caso, né? A musculação, no processo de emagrecimento, não é só aumentar o metabolismo, como as pessoas falam, né? Isso é uma parada meio errada. Fala assim, não, você vai fazer musculação... Acelerar, né, o metabolismo? E você vai gastar mais calorias em repouso. Mas, na verdade, não vai acontecer isso de forma significativa. Se você ganhar 1 quilo de músculo, você vai aumentar 13 calorias a mais de gasto no dia. 13 calorias só. Ou seja, se você ganhar 10 quilos de massa muscular, que é muita coisa, você vai ter um gasto a mais no dia aí de provavelmente 130 a 130 até, no máximo, 200 quilocalorias por dia. Não é uma coisa tão significativa assim nesse caso. Mas o que acontece? O tecido muscular, ele faz
uma coisa muito maneira no nosso metabolismo, né? O tecido muscular, ele secreta várias substâncias na corrente sanguínea. Isso. E essas substâncias, elas combatem as coisas ruins que o tecido adiposo secreta. E várias dessas substâncias ruins que o tecido adiposo secreta, inclusive, atrapalham o nosso comportamento. Tem influência lá no sistema nervoso central. No cérebro, né? Então, assim, a musculação é fantástica para o processo de emagrecimento, só que o trabalho aeróbico também é muito bacana. Então, o que a gente vê hoje na literatura é que se você faz uma combinação das duas coisas, tipo aeróbico, musculação e dieta, aí, meu irmão, aí o negócio brilha, né? Vai embora. Deixa eu ver Mas aqui. que é chato né, gente? Ou só eu que acho que a musculação é chata? Cuidado aí que a galera se amarra em musculação. Eu sei, mas então me ajuda e manda incentivo. Não, mas ela agora gosta você de tá fazer. fazendo. Agora você tá fazendo. Não, então, eu vou começar, tá? Eu já tô preparada pra isso. Eu tive que fazer um trabalho psicológico. Cara, contrata um personal. Então, Nem que seja uma vez na semana. Mas eu vou fazer, faz isso. já tô convencida disso. Eu, como ex-personal, dou maior Sabe apoio. por quê, né? Porque ontem eu fiz 38 anos. E aí, Que era... 38, né? Cara, tá precisando, mas você gente. ainda não é coroa, tá? Coroa... Não é coroa, não é coroa. Coroa é o seguinte, eu já sou coroa, né? Eu já sou coroa. Já passou dos 40. Já sou. Coroa é de 40 a 59. Aí de 59 pra frente, aí já é velho mesmo. É idoso. Já é idoso. Não tem como não fazer musculação, não é assim? Não tem como. Tá, então beleza. Então, isso eu já me convenci. Tem uma coisa legal também que a gente tem que falar em relação a... Já que a gente entrou nesse assunto. Porque podcast é meio aleatório. É assim mesmo, né? A gente começa a falar de criança. Eu vou aproveitar, né? A gente começa a falar de criança e a gente tá inventando outra Não parada. É só ele que vai extrair a informação de mim. Eu também tô aqui pra isso. Isso, exatamente. Então, assim, a gente começa a falar de criança e a gente tá falando de menopausa já. No caso da mulher, o que eu vejo, assim, né? Tem que fazer musculação, principalmente assim na faixa de 35 para frente, porque já começa a ter uma queda leve de massa magra. Ótimo. Só que para que serve essa musculação ali a partir dos 35? Para fazer uma poupança metabólica para a menopausa para a mulher. Porque é o que acontece. Quando a mulher entrar na menopausa e ter aquele crash hormonal ali, e não ter a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, o que vai fazer um pouco o papel metabólico da falta dos hormônios é o tecido muscular. É a massa magra, né? É a massa magra, exatamente. Então, assim, uma mulher com mais massa magra, se ela chegar com uma boa massa magra na menopausa, o risco de ter um diabetes, uma resistência à insulina é muito menor. Ótimo. O risco de não perder tanta força é muito menor. Ela vai ter mais... Estrutura, né? Estrutura, exatamente. Então, assim, na hora lá de fazer lá o seu treino, vai render muito mais. E ela vai conseguir. E o tecido muscular, como eu falei, ele vai ter ele tem um efeito também anti-inflamatório. Ótimo, isso que eu quero. Ele tem um efeito anti-inflamatório. Falou a palavra que eu adoro. Que vai aumentar durante a menopausa, principalmente por conta da falta do hormônio e aumento daquele gordura do tronco. Isso. Então, assim, começou a diminuir gordura começou a ter aquela queda hormonal. Automaticamente, o que acontece com a mulher? Gordurinha abdominal. Cara, começa a perder gordura no bumbum e na coxa e começa a ir pro tronco. E aí a gordura do tronco tem aquele maior risco de aumento da resistência à insulina. E quem vai combater isso é o quê? Tecido muscular. E aí, se a mulher chega na menopausa sem essa poupança metabólica, aí o bagulho fica ruim. Poupança metabólica. Poupança metabólica. Pensa nisso aí. Você vai fazer. Então, Pet, Gostando a hora. Ou não, é a hora. Né? Aliás, na faculdade, você falava isso pra mim. Não, mas eu não falava esse termo. Acho que esse termo ficou mais refinado, mas né? Você já tinha não sei se era uma intuição, mas você já falava pra mim que tinha que fazer musculação. Isso já batia nessa tecla. Já. É assim, de repente, não com tantos detalhes. Assim, acho que eu não tinha... É porque depois eu fui estudando... Eu fiquei meio que viciado em estudar tecido muscular. Eu fui para uma linha dentro da... Assim, eu não fui para uma linha comportamental dentro da nutrição. Fui para uma linha mais fisiológica, né? Porque aí o que acontece? Eu dou aula dava, né? Porque eu não dou mais. Mas eu dava aula de nutrição esportiva. Eu fui professor da Estácio de nutrição esportiva na pós-graduação. Legal. E fui professor também no grupo IESP, numa pós-graduação para desempenho. Deixa eu tomar água aqui. Legal. E aí, cara, entrava muito nessa parte de fisiologia muscular ali. E para estudar suplementação, tem que meio ser bem nerd nesse sentido, né? Não, ótimo. De vez em quando na minha vida acontece isso. Eu quero dar uma resetada, sabe assim? Um novo estímulo. Limpar a máquina para botar alguma coisa nova, assim.
que eu sempre acho que me traz benefícios isso. E eu tô achando que agora, por isso que eu te falei da musculação, eu tô achando que agora esse treino mais voltado pra musculação e uma alimentação também voltada para ganhar mais massa magra, é o que eu tô querendo agora. Tá, né? mas pensa nessa que eu te falei agora. Pô, 38? Pô, 38 já passou da hora de fazer a poupança metabólica, né? Ai, Porque assim, se você teve uma menarca, Ai, gente. se você teve uma primeira menstruação ali muito cedo, que pode acontecer ali, provavelmente a tua menopausa vai ser antes dos 50. Sim. Você teve Começar a trabalhar. Tá boa fase pra começar a trabalhar isso, né? Não, tem que começar agora. Tem que começar agora. Tipo, Exato. amanhã já começa. Já começa logo, é isso aí. Então, Muito bom. Bom, a gente quebrou tudo aqui. Ari, já trocamos várias ideias sobre a terra, água e ar, falamos até da poupança mesmo. Saímos de nutrição infantil e fomos parar Normal, gente. em menopausa. Mas isso que é bom do podcast. Mas o podcast é pra isso mesmo, pra trazer amigo, pra trocar ideia, né? A ideia é essa, né? E aí, Ariane, eu gostaria de agradecer imensamente que sua presença aqui. Adorei. Foi muito bacana esse bate-papo. Teremos outros bate-papo. De repente, sabe o que a gente pode fazer? Tive uma catarse aqui. Você falou na catarse do livro? Tive uma catarse aqui. Catarse. Tive uma catarse. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode marcar, de repente, um podcast só com as amigas da faculdade. Gente, eu encontrei... Quem que você encontrou? Assistindo agora. Ela falou que assistia, não sei se tá. A Kátia, essa semana. Lembra da Kátia? Lembro da Kátia. Então, ela pode ser uma. E a Kátia tá fazendo o que agora? Eu tô completamente em contato. Ela tá atendendo e ela é focada na saúde da mulher. Mas ela tá atendendo, é clínica também. Tá, a Kelly também foi pra esse caminho. Lembra da Kelly? Que era maromba e tal? Lembro. Então, a Kelly, ela foi também pra saúde da mulher. Inclusive, ela não atende homem, tá? Ah, é? Ela não atende homem. Ela me indica quando o marido das clientes dela querem fazer. Ela manda pra mim, né? Eu falei, pô, Kelly, mas aí tu tá restringindo a. Rapaz, mas eu não gosto de trabalhar com homem, não. Eu gosto de trabalhar só com mulher. Aí ela só atende são mulheres. E ela vai pra essa linha aí. Lembra da Maola também? A Maola trabalha com nutrição comportamental. A Renatinha, acho que era... Lembra da Renata Madureira também? Que era engraçada. Lembro. Figuraça. E aí, ela, se eu não me engano, ela abriu junto com uma outra amiga nossa, porque eu esqueci o nome dela agora. Ela abriu uma casa de repouso, uma coisa assim, e também foi trabalhar na parte de produção, né? Não foi trabalhar em clínica. Mas a gente pode fazer um podcast só com as amigas da faculdade. Acho o máximo. Vai ser maneiro, né? Acho o máximo. Vamos lá, gente. Então Bater é isso. papo. Trocar ideia, compartilhar aqui os conhecimentos. Tem uma última aqui, ó. A Audrey Sintra. Que isso, mano? Audrey. Pô, nome maneiro, hein? Audrey. Aqui. O Audrey tá falando aqui, só musculação, outros treinos, crossfit, alta intensidade, também ajuda na poupança muscular? Ou o melhor treino é aquele que a gente faz ou não? Então, Audrey, agora já respondendo o Audrey nesse sentido, né? Cara, o crossfit é muito, muito bom nesse sentido, em relação a ganho de massa muscular. Na verdade, o crossfit ele é um tipo de musculação, né? Só que ele tem na verdade, o crossfit é um método, tá? Que mistura diversas modalidades. E também tem uma coisa de musculação dentro do método em si ali. É porque ele trabalha flexibilidade. O crossfit é uma atividade que é valências, né? Então trabalha flexibilidade, vai trabalhar força, vai trabalhar condicionamento físico. Então são E fazer na areia é melhor, Pet? Isso é real? Fazer o crossfit na areia da praia. Olha, não... Você força mais? Vai forçar um pouco mais, né? Por conta da questão do piso, né? Do terreno, né? Com certeza. Mais, vai forçar um pouco mais, mas acho já é um negócio tão intenso. Mas, na verdade, ali, Audrey, o que você tem que ter atenção, como eu falei da questão da poupança metabólica, é você realmente ganhar massa muscular. E aí, se você vai ganhar massa muscular na ginástica localizada, ganhar massa muscular no crossfit ou na musculação, pouco importa. Agora, só ficar fazendo cardio, isso não é legal. Vai proteger o coração, mas a massa muscular não vai ficar legal. Então, assim, tem que levantar peso. Mas eu não gosto de levantar... Eu detesto comer brócolis. Eu como brócolis quase todo santo dia. A desgraça do brócolis. É tão bom brócolis. Não, vocês são malucos. Tá doido. Um alinho, um azeitinho de oliva, um salzinho. Não. Eu sou brocoleiro raiz. Eu como brócolis no vapor ao dente, aquele verde, assim. Boto só um salzinho. Verde vibrante. Isso. Verde vibrante, exatamente. Então, Ari, obrigado, mil obrigados aí pra você. Obrigada a você. Pela participação, adorei nossa ideia, foi muito ótimo, maneiro. Foi ótimo.
E para quem ainda não segue a Ariane, para quem não conhece, quem vai assistir depois e não segue a Ariane, tá aqui na descrição o Instagram da Ariane. Fala o teu Instagram também aí, Ariane. É, nutricionista Ariane Bom Gosto, né? Entra lá, me segue, né, gente? Porque a gente sempre tá procurando compartilhar, pelo menos, o que a gente aprende, o que funciona, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto da comunicação, né? As pessoas chegam pelo meu Instagram e eu crio logo conexão, ligo pra pessoa, converso com a pessoa, né? Às vezes nem se configura numa consulta, não, mas assim, eu gosto de partilhar informação, gosto de me comunicar com as pessoas. Então, entra lá que estamos aí. Não, show de bola. E quem quiser fazer consulta com a Ariane, entra lá no Instagram da Ariane, manda um direct lá para perguntar informações e tudo mais. E é isso aí, ficamos aí com mais um podcast A Vida em um Caos com a minha queridíssima amiga Ariane Bom Gosto. Ariane E próximo sábado agora teremos mais podcast A Vida é um Caos. Se você quiser assistir depois o podcast, ou assistir, olha que já começou a falhar aqui o HD. Se você quiser também... É a hora. Isso, acho que deve ser a hora, desde cedo aqui. É. Se você quiser também ouvir o podcast A Vida é um Caos no Spotify, é só você procurar lá A Vida é um Caos, que de toda semana ali, a cada uma semana ou 2 semanas, eu coloco esses episódios aqui. Aqui a gente faz a transmissão pelo YouTube. Se você vai ouvindo se você está ouvindo aqui no Spotify, o que você faz? Vai pro YouTube para assistir ao vivo, fazer sua inscrição também no canal. E fica lá, né? No YouTube. E isso. Não, agora vai ficar eternamente aqui no nosso YouTube aqui. Então, valeu, Ariane. Obrigado. E até a próxima. Vida é um Caos. Vamos embora. É isso, Ari. Fechou? Porra, bom pra caralho.